bom dia a todos. Bom dia. Sejam bem-vindos a mais um EBD. Hoje um pouco diferente, como vocês podem ver. Conversei com o meu missionário, disse para ele que precisava de uma pessoa para estar aqui me ajudando, né? E nada melhor do que uma pessoa que tem a base bíblica também, conhecimento, que estuda da palavra, que gosta de estudar da palavra e trazer vários conhecimentos sobre isso. É um ajudante que está mais para professora minha do que ajudante, né? Para quem não conhece, essa é a auxiliar Eduarda. Eu sou o diácono André. E nós iniciamos aí uma série de aulas, de estudos. A minha ideia inicial é Paulo e a geografia de Atos, né? Trazer a vida de Paulo, por onde ele passava, e as cartas de acordo com a região, com o tempo onde ele estava, para bater tudo de ordem cronológica. E tem sido muito bom para a minha vida, eu espero realmente que vocês estejam sendo abençoados. Quero aqui agradecer muito a mentoria desse estudo. Eu estou sob mentoria do missionário Flávio Franco e o auxiliar Marcos Vinícius, os quais eu perturbo muito. Ele disse aqui, eu não entendi, missionário, explica isso aqui. Ele vem com toda a paciência do mundo, vem me alimentando e tem feito muita diferença. Com certeza eu não conseguiria trazer o conteúdo como eu tenho trazido se não fosse essas pessoas. Amém? Bom, nós iríamos prosseguir, já como eu falei, na questão de Paulo. Todavia, as participações de vocês que são cruciais, vou repetir, a participação de vocês são cruciais para esse estudo progredir de uma forma sadia. Então, eu tenho muita preocupação com toda e qualquer tipo de dúvida, e até com palavras que talvez a gente não conheça. Eu gosto de trazer o significado delas, para a gente poder prosseguir e realmente ter um estudo coeso, maduro, sadio, com entendimento para todos. Ok? Sendo assim, eu conversando com a Duda, chamei a Duda para estar me auxiliando, surgiram algumas perguntas na aula passada e eu quero trazer hoje, abordar essas perguntas e ser um pouco mais abrangente aqui, um pouco mais... falar um pouco mais, esmiuçar um pouco mais sobre as dúvidas que foram postas. Não foram muitas, mas foram bem bacanas e dá para a gente poder fazer uma aula hoje só com esses assuntos. Então eu não vou caminhar com Paulo ainda hoje. Nós paramos num ponto na semana passada e nós vamos continuar nesse ponto e vocês vão entender logo o porquê disso. Amém? Amém. Antes de prosseguirmos, primícia do Senhor é a nossa oração. Você que está na sua casa, chama aí tua família. Se tem um no quarto, na cozinha, se tem alguém dormindo ainda, meu Deus, EBD, Escola Acorda. Bíblica. Acorda, menina! Amém? Nós temos como base a palavra de Deus, não é verdade? Assim como diz lá em João 8, 31, 32. Pode ler, por favor? Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém. Que você possa prosseguir com esse pensamento, porque Oséias também vai falar que o povo perece, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Isso está em Oséias, a gente faz questão de ler, que é para ficar gravado na cabecinha de vocês. Oséias 4, versículo 6. Se você ainda não está com tua Bíblia, amigo, só porque você está em casa, pega a tua Bíblia, bota na frente, porque a gente vai abrir bastante e vai ler bastante. Oséias 4, versículo 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto
que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Amém. Que Deus não te jogue para escanteio, viu? Porque você está pautado na palavra e está procurando conhecer a palavra do Senhor. Amém? Vamos orar? Feche teus olhos na sua casa. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, queremos te engrandecer, te agradecer por tudo que o Senhor tem feito nessas vidas. Queremos, Pai, te pedir, derrama sobre nós mais do teu Espírito Santo. Queremos te pedir, Pai, entra na mente de todo aquele que ouve, que assiste esse vídeo nesse momento. Eu te peço, Pai, cada ligação cerebral que só o Senhor conhece, cada célula do nosso corpo que possa estar nesse momento voltada a Ti, voltada a Te adorar, voltada a aprender mais de Ti. Pai, queremos ter sede de Ti. Assim como temos sede na carne, assim como precisamos de água, Pai, precisamos do Teu Espírito Santo nos alimentando. Então eu te peço, em nome de Jesus, que essa sede não cesse, para que possamos estar sempre com a nossa boca aberta e recebendo da Tua palavra, e bebendo da Tua palavra, e nos revestindo do Teu Espírito Santo, Pai. É o que eu te peço e agradeço por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, quero nesse momento agradecer as pessoas que participam de verdade da IBD, né? E aqui, entre outras, tem umas pessoas que fizeram alguns comentários, mandaram perguntas, e são elas. Simões Rafa, a Catarina, lá que estava com o nome de Domingos Bebiano. Domingos Bebiano é a nossa irmã Catarina do grupo de canções da igreja. A Soraya, a irmã Soraya também do louvor. Eduarda Monteiro, não conheço, você conhece? Bom, o nosso missionário sempre participando também, sempre dando aquela força, sempre deixando comentário para nós. E a Cláudia Oliveira, também não conheço muito bem. Japonesa Cláudia Oliveira. Também nunca vi. Deixou os comentários para nós. Bom, nosso estudo hoje, como eu falei, a gente vai em cima dos comentários de vocês. O que muito me preocupa, e eu sei que também é preocupação da nossa auxiliar Eduarda, é as distorções que surgem no nosso dia a dia no mundo evangélico, tá? Eu sei que muitas coisas a gente ouve falar, muitas coisas a gente acha que é porque de tantas pessoas virem falando e usando jargões evangélicos, a gente acaba caindo no erro. Isso é um problema para uma igreja sadia. Uma igreja sadia não liga para status, não liga para moda, não liga para o que todo mundo fala. Uma igreja sadia é pautada no que a palavra diz. Então, se você é daquele que, por exemplo, acha que que é batizado no Espírito Santo é só o que fala em línguas estranhas, cuidado, sai desse vídeo e vai para outra igreja. Você está no lugar errado. Mas se você quer saber baseado na palavra, o que é um batismo do Espírito Santo, por exemplo, fica aí mesmo. Tá? Fica aí mesmo. Com certeza você vai ter respaldo aqui, vai ter respaldo com o nosso missionário, com nossos pastores, bispos, todos. O conhecimento que a Nova Vida gosta de trazer é conhecimento real e não criado e não inventado. E esse é o nosso papel aqui. Bom, hoje nós vamos falar sobre, novamente, Pentecoste. Nós vamos falar sobre o Sinédrio e vamos falar sobre o Pentecoste por um outro lado, que é a relação à Páscoa, não é verdade? Que alguém me colocou que alguém colocou essa pergunta, essa pessoa muito bem maldosa. complicada, por sinal. É verdade? Das perguntas aqui, dos comentários que fizeram, eu vou pedir licença ao missionário. O missionário ele pediu para que falássemos mais sobre a antiga e a nova aliança, e que é um assunto muito, muito complexo e vale um estudo voltado só para isso. Então eu vou estar trazendo isso no futuro, com certeza, tá? Eu já separei aí umas 30 passagens falando sobre isso.
E aí eu vou precisar de um tempinho mais, preciso realmente estudar para poder estar trazendo um conteúdo certinho para o nosso missionário, tá bom? A Soraya perguntou... Soraya, Marraiane. Soraya Marraiane. Onde posso ler sobre Pentecoste? Na Bíblia. Esse na Bíblia me chamou muita atenção, Soraya. Porque isso denota a tua vontade de ler as Escrituras, tá? E eu vou começar aqui. Né? Eu falei que ia falar sobre Pentecostes. Acho que eu vou começar por esse assunto aqui. Amém? E aí eu já vou começar a catucar a igreja. Tá bom? Enfim, vamos falar das festas do Pentecostes, tá? Como eu falei na aula passada, existem 7 festas principais judaicas. Uma delas está no Pentecostes. Pentecostes. A palavra Pentecoste. O penta lembra alguma coisa aí para os flamenguistas? Penta lembra alguma coisa? Vai fazer o quê? Eu não sou flamenguista, mas... Comentário sem graça. Pois é. Mas então, Pentecostes. 7 semanas. Festas das semanas. Ok? Que na verdade dá 49, mas... Lucas em Atos ele vem trazer isso como 50, fechado. 50 dias depois da Páscoa. Enfim, falei um pouco disso na semana passada. Eu vou tentar esmiuçar um pouco mais aqui, tá? A pergunta da Soraya foi... onde eu posso ler sobre Pentecoste na Bíblia? Na Bíblia, Soraya, eu encontrei 5 referências no Antigo Testamento e 3 referências no Novo Testamento. O interessante é que a gente só fala de um. Você vai encontrar, Soraya, festas das semanas, tá? As 7 semanas, como eu falei agora. Após a festa das primícias. Vamos entender um pouco sobre a festa do Pentecostes e eu volto aqui nos versículos. A festa do Pentecostes, não é uma festa só. Hoje ainda, né, existem mais, depois da morte e ressurreição de Cristo. Né, comemora-se ainda outras coisas, mas a festa do Pentecostes lá no original é uma festa realmente voltada para a primícia, voltada para colheita, voltada para agradecimento pela colheita. Então você tinha um momento que era a festa da primícia, o início da colheita, que vinha lá depois das chuvas Cherôdia, e você tem o agradecimento pela colheita. Então você tem a festa inicial, que é o início da colheita. Você vai também ler sobre cega. Eu vou já dar aqui a referência para a Duda aí abrindo. Festa de semeadura também, né? Semeadura. Essa festa ela começava não lá onde foi a festa de Pentecostes que a gente conhece em Atos 2, mas ela começava no campo, onde a primeira cega, a primeira descida do machado no primeiro fecho de trigo lá, começava ali a cerimônia dessa festa. Então cortava-se aquele primeiro trigo e eles vinham peregrinando, eles vinham andando do campo até o local onde a gente já falou da festa do Pentecostes, agradecendo, etc. E era assim que acontecia a festa do Pentecostes. Vamos às referências. Se eu aqui me lembrar, eu vou comentando alguma coisa sobre isso. Eu falei que ia te dar 5 referências, né? Vamos primeiro em Êxodo 34, 22. 26 também. 23, 16, não? Também guardarás a festa das semanas, que é a festa das primícias da cega do trigo e a festa da colheita no fim do ano. Ok? Festa de Pentecostes, festa da semana, festa da cega, festa da colheita, vai guardando. Segunda referência, Deuteronômio 16, 10. Depois celebrarás a festa das semanas ao Senhor teu Deus. O que deres será tributo voluntário da tua mão, segundo o Senhor teu Deus te tiver abençoado. Amém. Mais uma referência. Mais uma referência. Festa da colheita, né? Colheita dos grãos. Esse é o final da colheita, tá?
Êxodo 23, 16. E a festa da cega dos primeiros frutos do teu trabalho, que houveres semeado no campo, e a festa da colheita à saída do ano, quando tiveres colhido do campo o teu trabalho. Números 28, 26. Dias das primícias. As primícias de uma colheita. Semelhantemente, tereis santa convocação no dia das primícias, quando oferecerdes oferta nova de manjares ao Senhor, segundo a vossa festa das semanas. Nenhuma obra servil fareis. Olha que interessante esse versículo para você que não desce pela garganta o que é ofertar e dizimar. Também tereis santa convocação no dia das primícias, quando trouxerem oferta nova de manjares ao Senhor, segundo a vossa festa da semana. Então, aqui fica um pouco mais... Tem outros versículos que esclarecem um pouco mais, mas Deus ele te abençoa e Ele quer reconhecimento disso. Então, as festas da colheita, a festa da semana, a festa, era uma festa de agradecimento. Essa primícia, essa primeira cega, esse primeiro cortar do primeiro trigo ali, era primícia. Ou seja, recebeu todo aquele campo, farto, e a primeira a ser cortada é o que a gente chama hoje, a gente pode colocar como o nosso dízimo, o nosso 10%. Colocava aquilo ali para oferecer a Deus. Primeira parte. Olha que interessante, a primeira parte. Uma outra comemoração do Pentecostes é justamente a que a gente conhece também um pouco mais, que é a libertação do povo do Egito. Ok? Referência está em Deuteronômio 16, 9 a 16. 7 semanas contarás desde que a foice começar na seara. Começarás a contar as 7 semanas. Depois celebrarás a festa das semanas ao Senhor teu Deus. O que deres será tributo voluntário da tua mão, segundo o Senhor teu Deus te tiver abençoado. E te alegrarás perante o Senhor teu Deus, tu e teu filho e tua filha, teu servo e tua serva, e o levita que está dentro das tuas portas, e o estrangeiro, e o órfão e a viúva que estão no meio de ti, no lugar que escolher o Senhor teu Deus, para lhe fazer habitar o seu nome. E lembrar-te-ás que de que foste servo no Egito, e guardarás estes estatutos e os farás. Amém. Olha que lindo. Aqui eu já ouvi muita coisa aqui. Não sei se você viu isso. Fala novamente das 7 semanas, fala do tempo, né, da lembrança, para poder se lembrar da libertação do Egito. Mas aqui no versículo 11, é só para colocar um parênteses mesmo no nosso estudo, eu acho que aqui, o que Deus está dizendo aqui já no Antigo Testamento é que todos testemunharão. Isso aqui é o que acontece lá na festa do Pentecostes. Estrangeiros, até estrangeiros. Teu filho, tua filha, teu servo, levita, estrangeiro, órfão, viúva. Verdade. Cara, profundo isso aqui. Geral. Isso é profundo. É geral. É todo mundo. Entendi a referência. É geral. Mais tarde, eles também passam a considerar, como dentro da festa do Pentecostes, a transmissão da lei de Moisés. Tá? Eles tomam por base lá em Êxodo 19. Se você for ler Êxodo 19 todo, eles fizeram uma conta e entenderam que 50 dias depois foi esse acontecimento. Concorda? Tá certinho? A Páscoa. Pode procurar. A gente deu 5 referências no Antigo Testamento. Falei para você que eu consegui 5 referências no Antigo Testamento. Se houver mais, se você souber de mais alguma outra referência que dê margem para aprofundar nossos estudos, pode deixar aí nos comentários agora, inclusive, se puder. Quis falar isso? Deixa aqui embaixo. E agora as 3 referências que nós temos no Novo Testamento, tá? Digo a mesma coisa, se vocês tiverem outras referências, podem colocar embaixo. Praticamente parece ser a única que existe, não é a única que existe.
que é Atos 2. Se a Duda quiser ler. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações, que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que não são galileus todos os homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na sua própria língua, e em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, e Judeia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos que temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam, estavam suspensos, dizendo uns para os outros: Que quer isso dizer? E outros zombando diziam: Estão cheios de mosto. Misericórdia. Então tá dando referência. Bom, foi incrível o que aconteceu, a gente já conhece a história, mas tá aí a primeira referência no Novo Testamento, tá? Segunda referência é o próprio Paulo, quando Paulo não quer se demorar na Ásia para estar em Jerusalém no dia do Pentecostes. Porque já Paulo tinha determinado passar adiante de Éfeso, para não gastar tempo na Ásia. Apressava-se, pois, para estar, se lhe fosse possível, em Jerusalém no dia de Pentecostes. Ok, mais uma referência. Estava com pressa. E a última referência, Eu também estaria. aqui ao contrário, que está em 1 Coríntios 16, 8. Ficarei, porém, em Éfeso até ao Pentecostes. Ok. Essas são as referências que eu encontrei. Se você por acaso tiver outra referência bíblica falando de Pentecostes, como a Soraya pediu, deixa no comentário para nós. E aqui eu quero deixar algumas considerações acerca do Pentecostes e do derramado do Espírito Santo. Nós temos um vício de linguagem em chamar, por exemplo, uma igreja de pentecostal. Igreja que quando você chama uma igreja hoje em dia de pentecostal, você já sabe que lá tem muito reteté, muito movimento, muito balabalá e etc e tal. Amo tudo isso. Amo tudo isso. Atribuir, e aí é o nosso equívoco em pensamentos e de tanto ouvir, né? Teve uma live esse dia do nosso missionário sobre avivamento, né? Só que a citação era muito Pentecostes, falando muito em Pentecoste, como se Pentecoste fosse responsável por alguma coisa. Pentecoste não era responsável por nada. A festa do Pentecostes estava acontecendo ali e aconteceu o derramamento do Espírito Santo. São situações completamente diferentes, distintas. O que Deus fez e o que foi colocado por mim na semana passada foi uma estratégia. Deus aproveitou uma festa onde o mundo inteiro chegava lá, o mundo inteiro estava ali representado, como a Duda leu aqui agora há pouco, e aí ele derramou sobre os dele. Não foi sobre todo mundo o Espírito Santo. Foi sobre aqueles ali, e aquela multidão ficou atônita e vendo aquilo acontecer e ouvindo as maravilhas de Deus. Deus fez uma estratégia na festa do Pentecostes, com o derramamento do Espírito Santo. Agora, você dizer que você é pentecostal ou não pentecostal, se eu falar que você é pentecostal, quero dizer que você gosta de festa, é isso? Porque a gente precisa realmente pensar. O irmão X é pentecostal, então ele gosta da festa da Páscoa, da festa da colheita, da festa da cega, da festa de tudo isso. Agora, dizer que o irmão é pentecostal porque ele tem o Espírito Santo, não há ligação
Não há ligação real. Então, é preciso que isso fique gravado na memória de vocês, incutido no coração de vocês, para que vocês possam separar. Ah, André, eu não posso falar que é pentecostal? Pode, estão falando. Isso é coisa do século passado. Isso é contemporâneo. Embora a gente precise entender o seguinte, eu não estou tirando a importância da festa do Pentecostes, tá? Até porque, quando aconteceu a morte e ressurreição de Cristo, a festa do Pentecoste, que se você parar para analisar, você percebe que são ligações de uma festa com a outra, eles fazem um link de uma festa com a outra, independente do tempo de uma festa, de uma comemoração e de outra. Eles fazem esse link de forma proposital. Entrou também, como eu falei na semana passada, a festa do Pentecoste passou a ser também uma comemoração cristã. Não só dos judeus, também do cristão. Por quê? Foi na festa do Pentecoste que teve o derramamento do Espírito Santo. Isso não quer dizer que o derramamento do Espírito Santo é Pentecoste. Não é. Derramamento do Espírito Santo é o derramamento do Espírito Santo. Ponto final. Sabe? Festa do Pentecoste é a festa do Pentecostes. Aí passaram também a comemorar a morte e ressurreição de Cristo. Passaram a comemorar o derramamento do Espírito Santo também na festa do Pentecostes. Dizer que alguém é mais pentecostal que o outro, que por causa do movimento, por causa das línguas estranhas. E aí vou abrir mais um parênteses. Aqui no versículo, em Atos 2, não está falando, vou repetir, eu já falei na semana passada e vou falar novamente. Não está falando em línguas estranhas, línguas que não se conseguem distinguir. Não é isso. Aqui está muito claro, está expresso, está escrito que a palavra de Deus fala sobre idioma. Estou repetindo, eu falava em inglês, eu falava em português, se ela falasse inglês, ela entendia inglês. Se ela fosse japonesa, ela entendia japonês. Eu estou falando em português. Eu estou me entendendo falando em português e ela está entendendo o que eu estou falando. Esse foi o agir do Espírito Santo. Por que ele fez isso? Para que o mundo inteiro soubesse das maravilhas de Deus. Posso fazer um comentário? À vontade. É como se Deus estivesse falando naquele momento, aqui começa a minha igreja. Nesse derramamento do Espírito, ali começa a caminhada da igreja. Então é que Deus está falando assim, aqui começa a minha igreja e todo mundo vai ver isso. E todo mundo viu isso, todos viram isso. Todos viram, ouviram, alguns creram, outros não. E assim somos nós hoje. Exatamente. Alguns creram, outros não. Esse foi um comentário até que você fez, né? Sim. O objetivo ali, talvez, uma conjectura minha, não fosse o objetivo final de crerem, desses estrangeiros crerem, e sim testemunharem. Porque mesmo que não tenham crido, eles saíram, voltaram para os seus países, falando o que aconteceu ali. André, como é que você pode confirmar algo? Posso confirmar. E eu vou adiantar aqui uma informação que talvez tenha passado desapercebido por vocês que leem bastante a palavra de Deus. Paulo não pegou em Roma, mas lá já tinha igreja. Por quê? Como isso aconteceu? Certamente foi essa questão do Pentecoste. Pode ter sido também o martírio de Estevão. Mas o que Deus fez nesse momento, na festa do Pentecoste, no derramamento, ele fez para o mundo inteiro ver e testemunhar. Então que a gente possa, nesse momento, se ligar menos nessa nomenclatura de pentecostal, e é mais pentecostal e menos pentecostal, e entender mais as promessas. Tudo que foi cumprido nesses dias que Jesus colocou que se cumpriria, que Deus colocou que se cumpriria, e assim foi. Não é verdade? Vamos para as referências aqui, ó. 50 dias depois da ressurreição de Cristo. Cumprimento das promessas. Joel, uma das promessas. A gente vai lendo, vocês logo vão entender, não precisa nem comentar. Joel 2, 28 a 32. Jesus, onde eu encontro Joel? Joel, profeta menor, vai nesse profeta, pega o do evangelho e vai voltando. É o macete. E há de ser que depois derramarei meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Adoro ver esse versículo. Muito lindo, né? Vai em Atos 2, 16 ao 21.
Não foi isso que Deus prometeu? Não foi isso que aconteceu? Ele repete em Atos 2,16, trazendo essa referência de Joel, tá? A gente nem precisa ler, é só para as pessoas entenderem. Você vai ver novamente em Atos 2,16, ele falando dessa profecia de Joel. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Amém. Vai parar por aí. Foi exatamente isso. Vai só repetir o versículo. João Batista diz que viria... João Batista batizava com água, batismo de arrependimento. Tá? Se você tem dúvida sobre, eu sou batizado no Espírito Santo, eu não sou batizado no Espírito Santo, João Batista batizava o batismo de arrependimento. E ele diz lá em Marcos 1,8. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água. Ele, porém, Jesus Cristo, vos batizará com o Espírito Santo. Amém, glória a Deus. Não foi o que aconteceu? O batismo do Espírito Santo? Essas foram as promessas que foram sendo dadas para que a gente venha entender hoje que temos o Espírito Santo, porque temos e o que temos que fazer com ele. Amém? Amém. João 14, 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Mas por que, André, um acontecimento tão grandioso como aquele, as pessoas estavam ouvindo as pessoas falar em outras línguas e não entenderam? Por quê? Está aqui. Então, Deus desceu o Espírito Santo sobre aqueles que realmente entendiam, acreditavam e criam. Certo é que, para que nós pregamos o Evangelho hoje? Para que essa transformação aconteça. Para que todos venham a receber e ter o Espírito Santo de Deus. Lucas 24, 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém. Outra promessa também, que também é reforçado em Atos 1, 4 e 5, né? Ele fala, olha só, vai chegar o momento que esse Espírito Santo vai descer. Existe um momento certo. Por enquanto, fica em determinado local e daqui a alguns dias vai estar descendo sobre vocês o Espírito Santo de Deus. Então, para tratar esse assunto com a pergunta que a Soraya trouxe, que foi maravilhosa, que a gente venha a entender isso. Houve um momento oportuno, houve promessas, houve um cronograma de Deus que não cabe a mim e você, às vezes, querer entender. O fato é que Deus usou uma estratégia para que o Espírito Santo dele descesse em determinado local, em determinada ocasião, para que o mundo inteiro enxergasse o que estava acontecendo. Ficou claro para vocês? E que vocês possam saber que o que é, eu espero que eu tenha me feito claro aqui sobre o que é festa do Pentecostes e o que é derramamento do Espírito Santo. Uma coisa não tem necessariamente a ver com outra. Então essa coisa de a igreja pentecostal, agora tem o neopentecostal, enfim, neopentecostal é o quê? É o que faz mais festa, será? Talvez? Faz a Páscoa 2 vezes, faz a colheita 2 vezes? Não sei, não tem referência com espiritualidade, com mais derramamento do Espírito Santo. Derramamento do Espírito Santo foi nesse momento aqui, dessa forma que foi feita. E, se assim podemos dizer, por acaso tinha uma festa ali. E o nome dessa festa, Festa do Pentecostes. É que fique claro também que não há aqui nenhuma retaliação ao movimento, não é isso, gente. É que a gente precisa realmente conhecer o que a gente está lendo. E eu vou dar um exemplo muito prático aqui, tá? Um exemplo meu. Eu ministro canções na igreja, canções de louvores na igreja, e eu tinha a mania de falar aleluias. Achava o S bonito, ficava legal no microfone. Aleluias! Fica melhor. Sabe? Bonito, aleluias. Qual o significado de aleluias? Eu vou dizer para você agora. Aleluias. Glória a Deus eis. Olha o que eu estava fazendo. Olha o que eu estava fazendo. Então, aleluia. Glória a Deus. É uma junção de duas palavras, que é elogio, glorificar a Deus. Então, aleluia é glória a Deus. E eu falando aleluias, glórias a deuses.
Então a gente realmente precisa ter cuidado. Quando a palavra de Deus fala sobre línguas como de fogo que desceu sobre as pessoas, está falando de fogo, tá? Eu não posso aqui afirmar que é isso, mas língua de fogo é uma labareda, é o significado. Língua de fogo, o significado é labareda de fogo, é uma chama. Então era fogo mesmo descendo sobre eles, era uma imagem de fogo. E o fogo, não sei se você sabe, a labareda ela tem uma forma de uma língua mesmo. Então não quer dizer que era uma língua pegando fogo em cima das pessoas. Cuidado. A gente sabe que o fogo ele tem um significado gigante sobre a presença de Deus. Né? A gente vai lembrar que da sarça ardente, por exemplo, estava lá pegando fogo e não se consumia. Então, o fogo é muito simbólico, para juízo também. Sabe? Então, que a gente entenda o fogo como fogo. Era fogo descendo, o Espírito Santo com fogo mesmo. Então, continuando, eu vou pedir a Duda para responder essa pergunta, que veio da diaconisa Cláudia, né? Isso. Leia para nós. Vamos ao comentário da diaconisa Cláudia, que diz assim: você falou que a festa de Pentecoste é uma junção da festa da Páscoa, saída do povo, com algumas outras. Existem outras festas de Páscoa para celebrar outro tipo de acontecimento, como a ressurreição de Cristo, que é a que nós comemoramos? Como é contado os dias? A partir do quê? Pois essa nossa Páscoa sempre cai em dias diferentes todos os anos. Não é como o Natal, por exemplo. Bem, já explicou aqui que existem outros tipos de festas de Pentecostes, como ele falou anteriormente, na pergunta da Soraya. E a Páscoa, existem duas Páscoas. Nós comemoramos a Páscoa do Antigo Testamento, que se chama Pessá, que fala da libertação do povo de Israel do Egito. E o nosso calendário, que é o calendário gregoriano, não funciona como o calendário judaico. Então, para a gente entender um pouquinho, o calendário judaico, ele começa, o calendário civil, existe o calendário civil e o religioso, o calendário judaico. O calendário civil, o ano novo, ele começa no ano de Tisré, que começa mais ou menos, trazendo para o nosso tempo, seria setembro e outubro. E a Páscoa, que é comemorada, comemora-se mais ou menos no mês de Nissan, que seria março e abril. E essa primeira Páscoa, a Pessá, ela fala exatamente da libertação do povo de Israel do Egito. Essa seria a primeira Páscoa que todo mundo já conhece. E a segunda Páscoa foi o que ela perguntou, como que se calcula, por que tem tanta diferença de um ano para o outro. Antigamente, nós já tivemos vários calendários, e agora o nosso atual é o calendário gregoriano, que foi fixada a partir do decreto do Papa Gregório XIII, que foi feita a partir do Concílio de Nicéia de 325 depois de Cristo, pedido pelo imperador Constantino. E a contagem que eles fizeram é a seguinte: sabemos que nós temos equinócio de primavera e o equinócio de outono. Aí entra um pouquinho de física, entra um pouco de geografia, que nós vamos contar o que é o equinócio. Começa a partir do equinócio de primavera. O equinócio é quando a Terra está girando em torno do Sol, ao momento que nós damos entrada na primavera. Nós conhecemos a primavera do hemisfério norte, que é lá na Europa. Vamos tomar isso lá na Europa. Mas trazendo para cá, para o nosso hemisfério sul, a gente vai falar sobre o equinócio de outono, que é quando se inicia o outono aqui no Brasil, vamos colocar assim. E exatamente o seguinte: o Sol, ele bate na linha do Equador, o Sol, ele bate em toda a superfície do hemisfério sul. E nós começamos a contar exatamente 12 horas para o dia e 12 horas para a noite. Nesse exato momento,
de equinócio de outono para nós, que nesse mês, se eu não me engano, nesse ano, foi dia 20 de março. Se você perceber, 12 horas para o dia e 12 horas para a noite certinho. A partir daí, do equinócio de outono, os dias eles escurecem mais rápido. E vai chegando o inverno, quando você vai percebendo isso. Quando vai chegando o inverno, você vai percebendo que as noites são mais longas e os dias são mais curtos. Isso é considerado o equinócio de outono. E o equinócio de primavera, que foi decretado o calendário gregoriano, fala exatamente assim. Equinócio de primavera, depois a primeira lua cheia, o primeiro domingo da lua cheia, que é comemorada a Páscoa. E que Páscoa é essa? É essa ressurreição de Cristo. Então nós temos 2 Páscoas, que seria a libertação do povo de Israel, do Egito, e a ressurreição de Cristo. E o calendário gregoriano, ele tem a ver mais com a Igreja Católica, para bater com o tempo desse calendário judaico e o calendário gregoriano. Você vê que a celebração do povo de Israel é comemorado praticamente junto com a nossa Páscoa, com a ressurreição de Cristo. Considerando que os judeus, eles acreditam, eles creem que o Messias não veio. Então o ano deles é contado diferente do nosso. Nós contamos antes de Cristo, depois de Cristo. Eles não, é sempre antes de Cristo. Então eles já estão nos anos 5.700 e alguma coisa. Então, para responder agora exatamente, a contagem é a partir do equinócio, primeiro domingo depois da lua cheia, depois do equinócio de outono, que nós comemoramos a Páscoa, a ressurreição de Cristo, na nossa data aqui no Brasil. Então não tem nada a ver com ovo de coelho, até porque coelho não bota ovo, todo mundo sabe disso. E se bota, não estou sabendo. Coelho não bota ovo, não tem a ver com isso, tem a ver com a ressurreição de Cristo e a nossa contagem aqui. Espero que eu tenha respondido a pergunta da Cláudia. Bom, se você não conseguiu entender o que a Duda trouxe para nós, não tem problema, pergunte novamente. Ah, meu Deus. Tá bom? Pergunte novamente. Bom, dando continuidade, vamos lá. Essa é uma questão que eu quero trazer, na verdade eu quero trazer apenas para que a gente venha a estar bem situado. Como a gente vai falar de Paulo essencialmente nessas lições e das viagens de Paulo, a gente vai ouvir sobre Sinédrio o tempo todo, por exemplo. Ele vai estar sempre no Sinédrio, brigando, falando, se defendendo, sendo acusado, etc. no Sinédrio. Mas o que é isso? Sinédrio é o quê? Eu sei que muitos sabem o que é Sinédrio. Mas o Sinédrio ele é um tribunal, tá? Ele é um tribunal judicial religioso. O Sinédrio ele é constituído para fins religiosos. Houve um período, e depois eu posso falar sobre isso, o período osmoneu, em que o Sinédrio ele era para tudo, ele julgava todas as causas. Okay? Mas o Sinédrio, essencialmente, ele é instituído para questões judaicas, religiosas. Tudo bem até aí? Composição do Sinédrio. Como é que é no Sinédrio? A gente ouve falar que Paulo estava no Sinédrio e pede a vez para poder se defender, levanta a mão, etc. Enfim, eu vou estar colocando a imagem para vocês verem a composição de um Sinédrio como era. Vocês devem estar vendo agora na tela aí. Esse é um Sinédrio. Eu não sei se vocês vão lembrar da primeira aula, que eu falei que Paulo ele compunha um Sinédrio, mas não o grande Sinédrio de Jerusalém, e sim um Sinédrio menor de uma outra região. Existem praticamente 3 tipos de Sinédrio. Tá? O grande Sinédrio, que é esse de Jerusalém, que é composto por 70 membros, sendo eles saduceus e fariseus, ou seja, 35 saduceus e 35 fariseus, mais o sumo sacerdote. Né? Pela imagem você já dá para saber quem é o sumo sacerdote aí lá no final.
E você tinha de um lado os saduceus e de outro lado fariseus para estar julgando as causas. O Sinédrio não era só composto por essas pessoas, né? O tribunal, a gente chama de Tribunal dos 70, mas eram os 70 principais ali. Mas você tinha, por exemplo, os escribas, que estavam ali anotando a defesa. Geralmente 2 escribas, justamente porque na época não tínhamos notebook, iPad, computador para estar digitando, não tinha máquina de escrever sequer. Então a pessoa ia ali executando a sua defesa e os escribas anotando, porque se um deixasse passar alguma coisa, o outro conseguia pegar, e no final eles comparavam os depoimentos para poder ter o depoimento mais sóbrio, mais fiel possível. Bom, a autoridade do Sinédrio ela deixou de ser dos judeus com a entrada de Roma, né? 63, 64 a.C., Roma domina Israel e não tem como você ter um tribunal com autonomia para julgar causas. Embora o Sinédrio tenha continuado a existir, era sob domínio de Roma. Por isso, inclusive, para vocês guardarem, por que Jesus foi julgado e depois foi para um lugar, foi para outro? Justamente por isso. O Sinédrio já tinha julgado Jesus à morte, já tinha condenado Jesus à morte. Mas eles não tinham autoridade, autonomia para executar. Por isso eles acabam tendo que ir a Pilatos, por exemplo, porque eles executaram uma sentença e não podiam, não tinham autonomia deram a sentença e não podiam executar a sentença. Bom, o Sinédrio ele deixou de existir em 73, né, com a derrubada do templo, só que ele voltou a ser construído, está voltando a existir há uns 17 anos atrás, mais ou menos, porque para os judeus, Messias ainda voltará, e para eles, antes do Messias voltar, quem volta é Elias. Elias volta antes do Messias, e Elias vai se comunicar com o sacerdote. Agora, para existir sumo sacerdote, tem que haver o Sinédrio. Então, para eles, o Sinédrio, a volta do Sinédrio, é até mais importante do que a retomada do Estado de Israel. Olha a tamanha importância do que é um Sinédrio. Então, segundo eles, Elias tem que voltar primeiro, tem que comunicar ao sacerdote para anunciar a vinda do Messias. Então, por isso, vocês já devem saber, a reconstrução, sacrifício que eles já estão fazendo, isso hoje, nos dias de hoje, é todo um ensaio para a volta do Messias. Para a vinda do Messias, para a volta não, para a vinda do Messias. Bom, gente, a gente está terminando aqui a CBD. Queremos agradecer a presença de vocês, a participação. Eu espero que tenha bastante perguntas aí para a gente poder ler daqui a pouco e poder estar anotando para a semana que vem a gente conseguir aí ou caminhar depois desse assunto ou mergulhar um pouco mais nele, né? Bora encher de pergunta, galera. Vamos encher. Povo feliz, povo sadio e povo que tem sede de aprendizado de Deus. Isso é bom demais. Deus abençoe a todos e até semana que vem.